Aí, começou. Pessoal, então vamos lá. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai trabalhar 2 textos da bibliografia. A gente vai começar pelo texto que é mais longo, né? Um é um livro completo, o outro é só um artigo de um livro. A gente vai começar pelo mais longo, que é o livro completo, que fala sobre os projetos de vida. E depois a gente vai trabalhar o outro, que é um artigo sobre multiletramentos. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu preparei slides também, pegando os tópicos do livro, né, os mais importantes. E aí qualquer coisa vocês podem abrir o microfone, mandar no chat, a gente vai trocando ideia. Vou compartilhar a tela. Pronto, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim ou não? Sim. Beleza, vou começar. Então, vamos lá. Esse item é o item 3 da bibliografia. É um livro, né? Se chama Projetos de Vida, Fundamentos Psicológicos, Éticos e Práticas Educacionais. Então, ele vai falar, né, sobre o conceito de projeto de vida, vai trazer algumas fundamentações teóricas, né, que definem esse termo. Vai falar como isso também se aplica dentro da sala de aula, dentro da prática do professor. Então, trouxe um pouquinho primeiro sobre os autores. Então, são 3 autores. O primeiro é Ulisses Araújo, eles são da USP, então eles trabalham ali na USP, e a linha de pesquisa, né, de trabalho deles são bem parecida com a que a gente viu na minha última aula. Então, também trabalha aqui o Ulisses com metodologias ativas, só que com foco para a construção de projetos de vida. E ele teve muita experiência, assim como os outros autores também, nas universidades nos Estados Unidos, né? Harvard e Stanford. Então, vocês vão ver que vai ter muita influência externa, né? De outros países, da metodologia de outros países na ideia aqui desse pessoal. Então, esse é Ulisses. A próxima, Valéria Amorim Arantes, também professora, livre docente da USP aí, focada na área da educação, também visitou Harvard e Stanford nos Estados Unidos e também visitou a Espanha. Então, esse livro nasceu muito das experiências dos autores e eles tentaram trazer para o contexto brasileiro. Também desenvolve pesquisas em escolas públicas sobre essa temática focada no projeto de vida. E, por último, aí, Viviane Pinheiro, também da USP. Ela tem uma experiência maior dentro da educação básica, né, dentro da escola mesmo, e ela trabalha muito com materiais didáticos, educação em valores e educação socioambiental. Então, os 3 trabalham juntos na USP, né? E por isso que nasceu esse livro aí. Vocês virem aqui, eu esqueci de comentar, é importante, antes da gente começar, esse é um livro de 2020. Então, como vocês já imaginam, não temos questões nenhuma sobre esse livro. E o interessante aqui é que não temos questões, temos assim, nenhuma, achei uma questão bem formulada sobre projeto de vida. Por quê, né? Se a gente for pegar o texto do Estado de São Paulo, não sei quanto tempo vocês estão na rede, mas o Inove Educação, ele foi implementado, né? Começou a acontecer nas escolas em 2019. E o que é o Inove Educação, né? Esse projeto que incluiu as disciplinas de projeto de vida, eletivas e tecnologia na grade curricular dos estudantes. Então, foi a partir de 2019 que os alunos da Educação de São Paulo começaram a ver, tiveram uma matéria destinada a projeto de vida. Esse é um assunto que provavelmente era trabalhado em outras matérias, principalmente quando se falava em profissão, em futuro, mas ter uma matéria dedicada a isso no estado de São Paulo foi a partir do programa Inova Educação, que começou em 2019. Então, também é uma matéria nova, né? Se for ver como disciplina, é novo na grade curricular das escolas, e esse material veio 1 ano depois da implementação desse projeto aí, desse Nova Educação. Então, por isso que a gente não tem questões sobre ele, né? Porque é algo novo, tanto o livro como a matéria, né? A disciplina Projeto de Vida. E aí, então, começar aqui com a sinopse do livro, né? Isso aqui é um resumo do que está aqui atrás do livro aqui, ó.
resumir para vocês, que ele fala a ideia, né, do livro e traz para nós o motivo, né, o objetivo, por que os autores quiseram fazer um livro sobre isso. Então, aí eles fizeram um livro baseado na BNCC, o foco, né, eles viram que a BNCC fala que é necessário algumas aprendizagens, né, algumas aprendizagens são essenciais que os alunos têm ao longo da vida. E dentro dessas aprendizagens está a construção de projetos de vida. Então, essa temática, essa disciplina, ela tem como base a BNCC. E aí, então, os autores do livro trazem para nós o quê? Como os professores podem trabalhar essa temática em sala de aula. Então, esses professores, né, reuniram pesquisas, reuniram material teórico para dar sugestões, né, para discutir esse assunto e dar sugestões de como nós podemos trabalhar projeto de vida na sala de aula dentro da escola. Então, eles abordam diversas modalidades de projeto de vida, fala que existem diversos tipos de projeto de vida e dão exemplos práticos como a gente pode trabalhar isso em sala de aula e trouxeram esse assunto para a realidade do Brasil. Então, mesmo que eles se basearam na vivência lá dos Estados Unidos, né, trouxeram muita experiência de Stanford e tudo mais, eles tentaram adaptar isso para a realidade brasileira. É um ponto, né, positivo, eles não falaram só sobre a realidade do exterior. Então, começo aí, esse desenho aqui eu lembrei dessa ilustração, assim, da introdução do livro, para mim ela define muito bem o que é a introdução desse livro. Então, na introdução, o que fazem, né? Eles tentam trazer definições sobre o que é um projeto de vida, e aí eles desenham, né, escrevem, né, e aí dentro da nossa cabeça, quando a gente vai lendo, a gente constrói a imagem, e eles definem aí que o projeto de vida é uma busca de sentido e propósito na vida do aluno. Então, eles dizem que o projeto de vida é tipo um farol na vida do estudante, ele é esse barquinho e o farol vai guiando ele, né? Ou também pode ser fazer essa analogia com uma bússola, né? Algo que dá o sentido, dá o caminho. Então, essa ilustração aqui define muito bem o que eles definem lá, o que eles teorizam, o que é o objetivo do projeto de vida. É ser uma luz, né? Um caminho, um sentido que o estudante deve seguir aí ao longo da vida. Certo? Engraçado que me lembrou Antes da Wally, não sei porquê, mas acho que as listras. E Antes da Wally é te encontrar, né? Você encontra. Você tem que encontrar ele na brincadeira, né? Verdade, uma boa analogia. Então é bem isso, encontrar um caminho, né? Essa é a ideia. Então aí eles começam na introdução falando que esse termo foi pego do inglês, né? Projeto de vida, com base em purpose, né? A palavra purpose, não sei se a pronúncia está certa, gente, mas purpose seria o projeto, né? Trazendo a tradução para o português dentro do contexto, seria projeto de vida. Então, foi baseado aí, né, que como eu já disse para vocês, nas experiências dos autores fora do Brasil. E eles começam ali, né, um ponto relevante na introdução, que eles elencam 4 tipos de jovens. Então, de acordo com as pesquisas que eles fizeram, existem 4 tipos de jovens. Quais são, né? Os desengajados, os sonhadores, os superficiais e aqueles que têm projetos. Então, os desengajados, lá na frente vai ter exemplos desses jovens, né? Mas aqui só para vocês entenderem. Desengajados são aqueles que não têm projeto nenhum, não têm nenhuma motivação, não tem nenhum plano a seguir. Então, realmente desengajado. Os sonhadores são aqueles que têm 1 milhão de sonhos, mas não têm um caminho para seguir aquele sonho. Então, ele não definiu o seu projeto de vida, porque ele tem vários, não sabe qual vai seguir, ele só quer, não sabe como. Os superficiais, ele já tem um projeto pré-definido, mas ele não sabe como que ele vai chegar lá. Então, eu lembro muito aqui, quando eu li o superficial, daqueles estudantes, acho que todo mundo já teve um aluno assim, que fala, eu quero ser, por exemplo, cantor, ou eu quero ser jogador de futebol. E aí você pergunta, que legal, como? E aí ele não tem uma resposta, ele não, por exemplo, não treina, só joga por diversão, não tem o inglês, por exemplo. Então, ele tem ali um objetivo, mas ele não faz ideia como que ele vai chegar lá. E, por fim, aqueles que têm projetos, que realmente sabem o que quer e têm ideia de como vai chegar lá. E aí eles dizem que esses jovens aqui, né, e essa ideia toda de projeto de vida, ganhou força com a psicologia positiva. Então, uma vertente do estudo da psicologia que tem como foco as fortalezas e as virtudes humanas. Então, o lado positivo do ser humano, né? O lado positivo da vida no geral. Então, essa temática do PV, né, projeto de vida,
ganhou força a partir dos anos 2000, acho que isso está no slide da frente, quando a psicologia positiva ganhou um espaço maior nas discussões aí dos teóricos. E aí ele fala também, aí continuando, o projeto de vida ele tem que ter, não é só o que o aluno quer, né, o que o aluno pretende alcançar. Um bom projeto de vida, de acordo com os autores aqui, ele precisa ser ético, ele precisa ser nobre, precisa fazer uma diferença no mundo. Então, acho que esse é o maior desafio que eles colocam aqui, porque o projeto de vida do aluno tem que estar muito conectado com ele fazer diferença na sociedade de alguma forma, e de uma forma boa. Não só para ele, não ser um projeto de vida, vamos dizer, egoísta, né, egocêntrico, mas que pensa na sociedade como um todo. E aí, esses que não pensam na sociedade, que não abrem o olhar para o outro, é chamado no livro de projetos destrutivos. Então, são aqueles projetos construídos por jovens antissociais. Antissociais aqui não significa aquela pessoa que não socializa, que não tem amigos, por exemplo. Antissocial aqui seria aquele jovem que não se importa com a causa da sociedade, com as causas que afetam a sociedade no geral. É nesse sentido que eles usam essa palavra aqui. Aí eles justificam novamente, né, como eu disse na sinopse tem, por que se trabalha projeto de vida, né? Porque a BNCC cita a importância desse conteúdo aí, porque o projeto de vida abrange vários âmbitos. Então, abrange o âmbito da saúde, do bem-estar, do meio ambiente, do lazer, das práticas corporais e culturais e outros âmbitos da vida. Então, é uma disciplina, se a gente for ver como disciplina, né, na escola, você pode trazer esses diversos temas para dentro da aula, e tudo vai estar atrelado ao currículo. Então, por isso que é visto como muito importante. E aí, quando eles vão tentando definir o que é projeto de vida, eles dizem, né, tentam, né, trazem várias definições, mas concluem que é algo complexo e abrangente. Então, não tem como definir dentro de uma caixinha o que é projeto de vida. Depende muito do contexto. Aí, então, eles dividem o livro em capítulos, né? E o que os capítulos vão trazer, né? Primeiro, traz a discussão aprofundada sobre as bases da psicologia, né? Que tratam do projeto de vida. Então, traz alguns autores, alguns pensadores desse âmbito que fundamentam o estudo deles, que falam sobre isso. Depois, fala como a constituição da identidade está conectada com o projeto de vida das pessoas. E aí, através dessa constituição da identidade, eles mostram resultados, né, e discussões sobre os projetos de vida dos jovens brasileiros. E com essas pesquisas, eles afirmam, né, que a escola tradicional não atende às demandas. Então, vejam que, de novo, esse tema aqui conecta com que a última aula que eu tive com vocês, né, que tem que ter uma mudança dentro da escola. E aí também, por fim, ele fala como o professor pode mudar isso, né? Como que o professor tem que trabalhar para conseguir ajudar o aluno a fazer um bom projeto de vida. Então, o professor tem que ter excelência no que ele faz, ter ética e ser engajado. E aí, lá nesse capítulo específico, ele vai explicar como isso pode ser feito, né? Faz algumas críticas também. Então, temos o capítulo 1, como estão, são 4 capítulos, né? Cada um vai focar em alguma coisa. Então, o capítulo 1, ele vai focar em quê, né? Exatamente. Vai focar nos teóricos, né? Que falam sobre o projeto de vida. Então, eles começam com uma frase do Nietzsche, né? Que eles trazem como repertório ali, que diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, é para trazer, né? Tentar fundamentar essa ideia que o projeto de vida é importante, que o projeto de vida seria o porquê na vida do aluno. Então, se ele tem um porquê, um motivo, um objetivo, ele vai conseguir passar com não mais facilidade, né? Mas ele vai ter mais força para passar os obstáculos da vida aí. E depois ele traz inúmeras teorias que fundamentam e afirmam que o projeto de vida é importante. Então, a primeira teoria que ele traz é a teoria da logoterapia, que foi patenteada aí, né, por Viktor Frankl, que fala que o sentido da vida, né, sobre o sentido da vida. E essa logoterapia aí foi sucesso com jovens austríacos. Então, novamente, uma teoria que é de outro país. Então, foi aplicada com jovens austríacos e eles conseguiram achar o sentido da vida através do projeto de vida. Então, mostra como ele é importante. E depois trazem outros aí, né? Erik Erikson, que é um psicólogo alemão, Barbel Inhelder e o Piaget a gente já conhece, são suíços, e eles falam lá no livro que todos os estudos, né, desses 3 autores têm vias diferentes, pensamentos um pouco diferentes, né? Cada um segue o seu rumo, só que todos mostram que projetar é fundamental. Seja projetar a vida, projetar um objetivo mais curto, mais longo, mas projetar é fundamental para todos, né? Principalmente para o jovem.
Aí é o que eu já disse para vocês, né, que essa ideia do projeto de vida ganhou força nos anos 2000 e depois dele, com o surgimento dessa psicologia positiva, né, que foca nas partes boas do ser humano. E aí ele mostra ali 5 elementos importantes nesse assunto, na página 21. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui esse PDF já está lá no Drive, é o livro, né? Esse aqui a gente teve que comprar e digitalizar. Então, ele já está lá para vocês. E aqui está esses 5 elementos, que ele fala que é como a pessoa, o aluno, aqui o foco é o aluno, mas qualquer pessoa que for fazer um projeto de vida tem que seguir essas 5 bases, né? Esses 5 elementos aí que compõem o PERMA, que seria uma sigla em inglês. Mas traduzindo, quais seriam esses 5 elementos? Sentir-se bem. Então, o projeto de vida da pessoa tem que proporcionar a ela isso. Sentir-se bem, sentir-se engajado em suas atividades, ver um sentido na vida, ter bons relacionamentos interpessoais e realizar-se pessoalmente. Então, são 5 elementos que seriam um norte para construir um projeto de vida, né? Que nós, como professores, podemos jogar isso para os alunos para ver se o projeto de vida deles vai proporcionar tudo isso. Então, é uma teoria que eles trazem aí, certo? Aí também eles trazem outras, então vejam que eles trazem diversas teorias para fundamentar e provar de fato que o projeto de vida é importante. Falam da eudemonia, que é um conceito aristotélico, ali ele explica uma forma bem rasa, acho que é só para mostrar, né, que tem um filósofo aí que concorda com essa ideia, né, pode trazer para essa ideia que dá certo, não que ele concorde com o projeto de vida, até porque isso é, como disse aqui, ganhou força nos anos 2000, mas que cabe dentro do assunto. Que, né, resumidamente, mostra que a felicidade é fruto da virtude. Então, pessoa virtuosa vai alcançar a felicidade com essa felicidade. E o projeto de vida, ele diz que tem que ser ético, tem que pensar na sociedade, tem que ser virtuoso. Então, isso se conecta. Ela fala bem, mas... Laura, eudemonia, eu ia falar exatamente disso. Engraçado, eu não li o texto, não sabia sobre, mas conforme você foi falando, eu pensei nesse conceito do Aristóteles. Porque ele fala a respeito, né? O que é a eudemonia? Só posso fazer um adendo? Pode, que lá no livro é bem raso a ideia. Eu dou aula de filosofia, mas não sou especialista, não. Mas eu posso dar aula desse conceito. Ótimo, pode. Basicamente, eu pensei nisso porque eu falei assim, seria uma boa base teórica para justificar essa ideia de agir eticamente, né? Porque para Aristóteles é o seguinte, para você agir eticamente, você tem que encontrar o que ele chama de meio termo de ouro. E aí você não pode nem exceder na sua conduta, nem ser omissivo, entendeu? Você tem que usar uma coisa que chegue no meio termo de ouro, e ele fala muito sobre isso. E quando você age eticamente, você tá buscando um fim, porque o Aristóteles fala exatamente sobre esse fim, que toda, tipo, tudo na natureza tem uma finalidade, inclusive a vida humana. Eles deveriam ter, como é que fala, fundamentado melhor, porque é bem bom para justificar o projeto de vida, por exemplo. E aí a ideia é o seguinte: a nossa finalidade humana, ele fala assim, por exemplo, a água. A finalidade da água é deixar os seres vivos, né? Até a água teria uma finalidade. Mas aí a finalidade humana seria ser feliz. Porque o daimonia é o foco na felicidade, a meta da felicidade. Isso. Então, assim, se nós formos éticos, se nós filosofarmos, se nós tivermos uma vida equilibrada, nós vamos atingir a felicidade. O daimonia é isso, né? Felicidade, fruto da virtude. Ou seja, tipo assim, o projeto de vida é fazer a pessoa feliz. Como ela vai fazer isso? É ela agindo eticamente. Eticamente. E isso é uma coisa que, assim, nos materiais, por exemplo, do projeto de vida que a gente tem, né? Eu já não dei aula do projeto de vida, mas já substituí algumas vezes. Fala muito, né? Ver o que o aluno quer e tudo mais. Só que essa questão do projeto de vida do aluno ser ético não é muito abordado. E aqui no livro eles abordam. Então, muito aluno fala assim, eu quero ser rico. Para quê? Porque eu quero ser rico, entendeu? Então, não tem essa questão aí da felicidade como fruto da virtude, né? Então, o foco aqui da virtude. E aqui eles falam que tem que ser ético, tem que ser virtuoso, né? Esse caminho que o aluno vai seguir. Então, é uma boa fundamentação também. Pode continuar. Engraçado que também eu dou aula de itinerário e falar sobre ética também, esse começo aí de semestre foi quase o bimestre inteiro falando sobre ética, sabe? Então essa é uma palavra que parece que está em voga, assim. Tá em alta.
E diferente desse, pelo menos agora, introdução, capítulo 1, não parece um livro, uma cartilha, né? Parece um Não, livro ao contrário dos outros, né, ele é Laura? mais reflexivo. Ele É, dá né? umas sugestões Tem. assim, mas ele deixa bem aberto. Não é, tipo, por exemplo, o Lemov, né? Que dá os Aham, passos que você tem que seguir. Aqui não, é mais uma reflexão. sim, bem teórico mesmo, né? Pelo menos Isso, esse princípio aí, né? é, bem essa ideia mesmo. Sim. Mais algum comentário, gente? Sim, que é bom. Deixa a aula mais dinâmica. Qualquer coisa vocês podem ir comentando aí. E aí depois ele continua falando que ter um projeto de vida é fundamental, tanto para a saúde mental como para prosperar. Então, a pessoa que tem um projeto de vida, ela vai ter uma saúde mental melhor, né? Consequentemente, não só por isso, mas é uma parte importante. Ela também vai prosperar porque ela tem um caminho a seguir. Então, ela tem um norte. Aí também traz outros teóricos aí, o William Damon, que é um estudioso também que fala sobre a importância do projeto de vida. A citação lá na página 25, a gente tem uma citação sobre o William Damon, vou abrir aqui para vocês. Algumas coisas eu tá até grifado já, porque eu li algumas coisas antes de escanear o livro. Aqui, ó, esse já tá. Então, essa é a citação desse teórico. Um projeto vital verdadeiro é uma preocupação central. É a resposta à pergunta: por quê? Por que estou fazendo isso? Por que isso é importante? Por que isso é importante para mim e para o mundo? Por que me esforço para alcançar esse objetivo? O projeto vital é a razão por trás dos objetivos e motivos imediatos que comandam a maior parte do nosso comportamento diário. Então vejam aqui de novo, ó, por que isso é importante para mim e para o mundo? Então o projeto de vida tem que ser importante para a pessoa, né, que construiu aquele projeto, mas também para a sociedade como um todo. E tem que responder essa pergunta do porquê. Então, por que eu quero alcançar esse objetivo? Então, é outro teórico que também fala dessa importância de se responder esses porquês. E aí eles fizeram, né, uma pesquisa e concluíram aí alguns dados, né, algumas porcentagens, que 20% dos jovens apresentam projetos de vida, 30% dos jovens são jovens considerados superficiais, 25% sonhadores e 25% desengajados. Resumindo, né? A maioria dos jovens não tem um projeto de vida construído e sólido, né? Só esses 20% aqui, de acordo com a pesquisa aí que eles fizeram, que tem um projeto de vida que é bem estruturado, que vai ajudar ele a alcançar o objetivo. Os demais, né, os outros 80%, ou são superficiais, que é aquele que eu falei para vocês. Ele tem um projeto, tem um objetivo, mas ele não faz ideia de como que ele vai chegar lá. Tem aquele, o outro sonhador, que é aquele que tem a ideia, mas muito menos, tem várias ideias, assim, não sabe, né, o que fazer, e tem aquele desengajado que não quer nada. Então, a minoria tem projeto de vida. Isso é concluído através de uma pesquisa feita aí pelos autores. E aí tem aspectos que envolvem esse projeto de vida, por exemplo, estabilidade, objetivos de longo prazo, organização e motivação. Então, tem coisas aqui, né, que eles vão falar lá no capítulo 4, que o professor pode auxiliar. Por exemplo, a motivação, né, que dentro da escola pode ser um ambiente motivador ou não para o estudante, e a organização também. Mas, por exemplo, essa questão da estabilidade puxa muito para a estrutura familiar. E isso o professor ele não pode resolver e não pode ajudar, né? É uma coisa que está além das nossas dos nossos alcances, né? A gente não consegue resolver esse problema. A gente pode instruir o estudante, mas resolver a estabilidade de vida que o aluno tem é uma coisa que não compete a nós. Olá, eu queria dizer que eu me identifiquei muito com os superficiais, viu? Olha o jovem projeto de vida aí. Você tem um projeto, como que você vai chegar lá? Eu não sei. Eu não sei. Complicado. É complicado. A gente não teve instrução sobre isso, né? Agora que está tendo essa discussão. Então, quem sabe dar aula disso ajuda a gente também, né? A construir melhor. Então, essa é o cenário da juventude aí, atual, vamos dizer, né? Porque o livro é de 2020, só fazem 3 anos, então é atual. Aí ele vai para o capítulo 2. Então, no capítulo 1 são fundamentações teóricas sobre autores, né, pensadores que defendem um projeto de vida ou tem alguma teoria que se associa ao projeto de vida. E o capítulo 2 ele vai falar aí sobre a construção da identidade, como o projeto de vida e identidade estão conectados. Então, ele afirma, né, que tanto o projeto de vida como construir a identidade do ser humano é um processo. Então, uma coisa que não vai ser de um dia para a noite, né? É algo demorado, gradativo, que vai acontecendo aos poucos. E para você construir o seu projeto de vida e também construir a sua identidade,
requer muito autoconhecimento sobre você, sobre os seus gostos, seus objetivos, aquilo que você gosta e não gosta. E também requer muito se descentralizar do eu. Por quê? Porque aqui entra a questão da sociedade, né? Você também pensar no próximo. Então tem que ter um equilíbrio. Então ele diz aqui, né, que identidade, o que é a identidade de uma pessoa, principalmente do jovem, né? Quem nós somos e quem a gente quer ser. E o projeto de vida é o que a gente quer se tornar e por quê. Então vejam que está muito ligado uma coisa na outra. Quem eu sou quase sempre vai estar muito atrelado àquilo que eu vou me tornar. Então, as minhas características, por exemplo, de personalidade, definem muito a profissão, por exemplo, que eu vou escolher. Ele fala que essas duas coisas não tem como caminhar separada. Quando você vai trabalhar projeto de vida, consequentemente, você vai trabalhar a construção de identidade. Principalmente aí nos jovens, né? Então, a identidade de um indivíduo, dos jovens, novamente, principalmente, está ligada aos seus valores. Então, os valores que ele aprendeu com a família, com a sociedade, com os próprios amigos, vai formar uma certa identidade. E essa identidade colabora para a sociedade, né? Seja de forma positiva ou negativa. Mas esse jovem, essa pessoa vai viver em sociedade. Isso pode ser bom, pode ser ruim. E aí os projetos de vida se desenvolvem ligados às competências socioemocionais. Outro tema, né? Igual metodologia ativa. Competência socioemocional é um termo muito falado. Então, quando você fala de projeto de vida, consequentemente, você está falando de competência socioemocional. Então, para a pessoa conseguir chegar no projeto de vida, ela vai ter que desenvolver, né? Trabalhar algumas competências. Por exemplo, ele diz aqui, né? Se a pessoa valoriza a paz, ela vai se esforçar para ser compassiva e empática. Então, isso quer dizer o quê? Se o projeto de vida dela é viver num mundo que tenha mais paz, por exemplo, né? Assim, trazendo esse exemplo bem raso, ela vai ser, consequentemente, uma pessoa que é compassiva, empática, paciente. Então, esse projeto de vida dela está totalmente ligado à identidade dela e vice-versa. Então, isso tem que ser considerado. Eu não posso negar a identidade do meu aluno para montar um projeto de vida, porque um precisa conversar com o outro. Aí no capítulo 2, ele é mais curto, né? Ele fala muito sobre identidade, faz algumas definições. Essa frase aqui eu acho que define muito bem o que o livro fala que é identidade, quem somos, quem queremos ser. Então ele é mais curto. E o capítulo 3 vai trazer essa realidade para os jovens brasileiros. Aqui eu acho que é o cerne do livro, né? O ponto alto. Posso falar um pouquinho? Claro, pode. Porque eu acho que essa questão de identidade, ainda mais para os jovens e tal, e quem somos e o que queremos ser, eu acho que é muito, sei lá, é muito mais que isso, muito mais complexo, sabe? Porque identidade não é... A gente tem influências, identidade é muito mais, tipo, são geracionais, identidade, tipo, quem somos, não, acho que são outros questionamentos também, sabe? Você criar a identidade e perceber as identidades, né? Pode ser jogar até na plural, eu acho que é mais complexo que isso, porque também envolve relações, envolve parente, envolve idade, Idade, né? Eu acho que quando você é jovem, você tem uma identidade. Isso pode modificar depois, né? Que é muito fluido. Acontece muito. Que é muito fluido, né? Se você for perceber as identidades, né? Pegar gênero, por exemplo. Se você for pegar a identidade de gênero, se você for pegar... Então, isso é muito... deixar raso essas questões de identidade, né? Porque eu acho que, ao meu ver, é muito mais complexo que isso. Isso pra gente já, né? Que já é mais maduro, né? Exatamente. Agora, imagina para um jovem de 15, 14, 16 anos. É muito complexo. Aí ele volta lá na justificativa que ele dá na introdução, que os conceitos aqui são muito complexos e abrangentes. Então é muito difícil definir, né? E dar uma ideia só. Sim. Bom, mas é isso. É isso. Beleza. Mas o engraçado também dessa questão, né, de lidar com identidade e projeto de vida é que as escolas dificilmente respeitam isso. Estão muito aquém da identidade. Porque, assim, a identidade é uma pauta recorrente de vários movimentos sociais, grupos, tudo mais. Os alunos estão muito mais em contato com isso atualmente. Mas por mais que as escolas queiram desenvolver o projeto de vida, foquem muito nisso, principalmente escolas de período integral e tudo mais, elas não respeitam as identidades dos alunos, né? Elas
Se os pais não respeitam, a escola também não auxilia Muito nisso, menos. quando é uma identidade de gênero, igual a Fabrício estava falando, ou qualquer outra coisa do tipo, né? Os alunos não são ouvidos nesse sentido. Então, é complicado, porque fica... É um jogo complicado, porque você vai trabalhar com a questão da identidade do projeto Aí de você não vida. pode. Exatamente, mas o aluno não pode se identificar como quer, entendeu? Não pode, tipo, se expressar como quer, se vestir como quer, que é uma coisa muito... É uma discussão, Sara, super complicada na escola. A questão, por exemplo, da calça rasgada, né? De professor e de aluno, alcinha, ombro caído. O boné. Boné, exatamente, boné, tudo mais. E é uma idade que eles estão se expressando, né? Então, assim, é muito... E é tipo assim, por exemplo... eu sempre uso roupas super fechadas na escola. E eu até mudei o meu estilo por conta disso. Eu percebi que eu não uso mais nada além de camiseta. Eu né? também. Assim, e o engraçado é que qualquer vez que eu vou com qualquer outra roupa, assim, tipo, um dia eu tava... Por exemplo, eu já usei uma camiseta, e eu tenho camisetas, às vezes, com frases engraçadas, assim, que eu gosto de usar. E a camiseta, assim, bem discreta, e eu tenho uma camiseta escrita cansada, bem pequenininha, assim, no meio da camiseta, que eu comprei na Riachuelo, inclusive, né, muito boa, todo mundo... Muita gente elogia, porque se reconhece, fala, nossa, também essa camiseta me representa, porque ela é camiseta de sexta-feira, entendeu? Só que na escola que eu trabalho, já me chamaram a atenção e falaram que, brincando, obviamente, porque eu não poderia fazer isso, mas falaram que fariam uma orientação para o trabalho para mim, por conta da minha camiseta escrita cansada. Ou outro caso de uma blusa, tipo, daquelas de ombro mais caído, mas aí o ombro cai um pouco e fala, nossa, não, levanta essa blusa, seu peito tá pra fora. Tipo, obviamente não tá longe do meu peito tá pra fora, mas, tipo, sabe? E eu fiquei nas duas vezes extremamente constrangida, como professora, sabe? Eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, você imagina o que você não faz com o aluno, sabe? Nossa. Eu já presenciei situação de uma... Quando eu era para até que numa outra escola irregular, né? Era período regular. De uma vice-diretora, tipo, pegar uma aluna na sala de aula, ela tava com aquelas bermudas de ciclista, sabe aquelas bermudas de ciclista e tal? Mas era uma bermuda, só que era apertada, tá? Colada. E ela tava com uma camiseta longa, daquelas compridonas, sabe? Assim. Que é o estilo, né, que eles usam geralmente. Isso, exatamente. Aí a diretora simplesmente levou ela pra sala de informática e falou que ela ficaria lá comigo até os pais dela irem buscar ela. Porque se acontecesse alguma coisa com ela em sala de aula, ela não poderia se responsabilizar. Porque ela estava com bermuda. Não, gente, é mais uma incoerência que trava o nosso trabalho, né? E aí eu fiquei tão em choque, falei, o que tá acontecendo? Como assim? O que você tá arrumando, sabe? Então, assim, é uma coisa muito complicada, sabe? Tipo, a única escola que eu vejo que tem liberdade em relação à vestimenta, né? Liberdade entre aspas, né? Que pega um pouco menos, porque não tem como controlar. Tipo assim, escolas que tem noturno, é difícil de você controlar um noturno, até ensino médio eles são um pouco mais flexíveis, e a ETEC também, eles dificilmente conseguem questionar muita vestimenta. Às vezes acontece, mas no geral eles as meninas usam cropped e acontece, porque não tem tanto controle, não tem agente escolar, então tem pouquíssimos agentes escolares, tem um só. Então, assim, mas é complicadíssimo isso, porque isso faz parte da identidade deles, eles não podem se manifestar como, né? É difícil. A gente vai falar sobre isso em sala de aula e fica incoerente, né? Porque se ele não pode expressar dentro da escola, para que falar disso? Exatamente. Então, trava o nosso trabalho mais uma vez, né? Essas teorias. Então, aí, gente, no capítulo 3, aí ele vai trazer, vamos dizer, os dados mais concretos, né? Então, vai analisar os projetos de vida dos jovens brasileiros. Então, vai analisar a nossa realidade, né? Fala novamente, olha lá, que eu falei para vocês, que envolve processos, né? Essa questão de projeto de vida envolve os processos psicológicos que são funcionais e complexos. Então, afirma a todo momento essa complexidade desse assunto. E essa pesquisa aí, né? Esses dados que eles vão trazer, que eu vou mostrar para vocês, eles são estudos feitos pela USP dentro de 10 anos, de 2009 a 2019. Então, esse trabalho, ele reuniu o quê? Ele reuniu dados de 7 pesquisas feitas ao longo desses anos, né? Foram, né, entrevistados, né, 560 jovens brasileiros, então, da nossa realidade, entre 15 e 19 anos, então, jovens, vamos dizer, do ensino médio. E aí escolheram as 5 regiões do país, né, e escolheram metrópoles ou capitais regionais, então, cidades maiores, para fazer essa pesquisa. Do público, né, desses 560 jovens analisados, né, entrevistados, 80% são de escola pública e 20% de escola privada. E aí, como eles fizeram, né? Eles adaptaram um roteiro criado pela Stanford, é um roteiro de pesquisa, de entrevista com adolescentes, e adaptaram aí para a realidade do Brasil. Então, aqui eu coloquei que na página 47, né, tem alguns tópicos dessas perguntas, mas são perguntas ali, vou colocar aqui para vocês,
que, assim, comuns, né, sobre projeto de vida. Quando a gente pergunta, geralmente é esse tipo de pergunta que acaba saindo. Peraí, página 47. Aqui, ó. Então, o que é importante para o jovem e os sentimentos relacionados com isso, o que ele desejaria que fosse diferente no mundo, qual é seu papel em fazer mudanças no mundo e quais os sentimentos sobre essas mudanças, como esse jovem se imagina e se sente no futuro, daqui 40 anos, e o que ele pensa e sente sobre o seu projeto de vida. Então, as perguntas focam sobre isso, né? O que ele pensa do mundo, o que ele pensa do projeto de vida dele, como que ele se vê no futuro. Então, as perguntas são pautadas nesses tópicos aqui. Então, é um roteiro criado em Stanford que foi adaptado para o contexto brasileiro. Então, aqui não tem um roteiro, as perguntas exatas, mas traz os assuntos que foram questionados aos estudantes. E aí, nessa pesquisa vem o resultado, né? Então, identificaram através da pesquisa 6 tipos de projeto de vida na sociedade brasileira. Então, ali nesse panorama brasileiro, vamos dizer assim, né? Que eles reuniram esses 560 jovens. Então, esses tipos de projetos são quais, né? O primeiro, né, que foi o com mais recorrência. Então, vocês vão ver que está em ordem aí. Que apareceu mais do que apareceu menos. Então, os projetos de vidas frágeis representam 32%, né, vou aproximar, 32% das respostas e são aqueles considerados gerais e vagos. Então, é o que eu disse para vocês, ficaria lá entre aqueles tipos de jovens, né, que tem uma ideia do que quer fazer, mas não tem um caminho ainda. Muito por cima, certo? Laura, posso perguntar? Pode. Eu queria saber, pelo que eu entendi, então, eles fizeram essa pesquisa prática, colaram no capítulo 3, Sim. E daí eles categorizaram os jovens depois, no capítulo 1. Categorizaram. Não, lá do capítulo 1 é uma coisa que eles pegaram de Stanford, que lá é uma definição pronta, não é com base nesses jovens. Isso entendi. Aqui que é com base nos jovens brasileiros. Entendi. Aquilo lá é uma pesquisa geral. Aquela pesquisa geral chegou naqueles 4 tipos de jovens, isso, e isso aqui vai ser os tipos de projeto de vida do Brasil. Isso, entendi. Exatamente. Então, esse capítulo 3 define melhor a nossa realidade. Ele lá conversa com a nossa realidade, mas não é uma pesquisa feita aqui no Brasil. Que lá era uma teoria prévia, então, a partir de uma pesquisa, entendi. Isso, a partir de fundamentações teóricas e pesquisas. Entendi, beleza, obrigada. Agora, essa aqui é, de fato, com esses 560 jovens brasileiros. Aqui tem as páginas, aí eu vou explicar os 6 primeiro, e depois eu vou nas páginas que tem os exemplos de como que seriam as respostas desses tipos de projetos aqui, para ficar mais claro. Então, o primeiro, né, o que mais apareceu foram os projetos de vidas frágeis, 32%, que são aqueles que a gente já falou, né? Ele tem uma ideia e não sabe como vai chegar lá. Tem uma ideia bem vaga. O segundo, que mais apareceu com 27% aí, são aqueles idealizados. Então, são jovens que tiveram projetos que ele não vê nenhum problema na vida dele que possa impedir aquele propósito de se chegar naquele propósito. Ele acha que vai ser assim, pronto, acabou. Não vai ter nenhum obstáculo. O terceiro tipo, 20% aí, são projetos que têm um foco na família ou no trabalho. E aí, esses jovens aí focaram muito no dever com a felicidade. Então, ser feliz no trabalho ou ser feliz com a família. O quarto foca mais só no trabalho, 8%. Então, o foco é ter um emprego, por exemplo, trabalhar em Nova York, por exemplo. Esse é o foco. Os 5, que são as intenções altruístas, que é aquilo que a gente falou sobre a ética, sobre pensar no outro, pensar na sociedade, representa 4%. E o 6º, que é sobre consumo e estabilidade financeira, que o foco é o dinheiro, vamos dizer assim, 3,75%. Então, esses são os 6 tipos de projetos de vida do jovem brasileiro, do mais recorrente para o menos recorrente. Vou lá na página 50 para vocês verem alguns exemplos, né? Vou ler uns 2, 3, depois vocês podem pegar lá para ler mais especificadamente. Então, lá o primeiro que a gente tem aqui é o projeto de vida... Os frágeis, né? Então, aqui vejam que ele vai trazer, frágeis. Aí ele explica o que é e traz um exemplo. O exemplo está sempre no último parágrafo. Então, aqui ele traz nomes fictícios, né? Não reais. Então, ele fala aqui que essa resposta da Anitta aqui, jovem de 15 anos, é um projeto de vida frágil. O que ela respondeu, né? A pergunta era, como você estará daqui a 5 anos? E aí a jovem entrevistada respondeu, se eu estiver viva até lá, estarei cursando a faculdade, tendo minha casa. Com 40 anos,
A Anitta se imagina muito velha, não sei como será. Estarei trabalhando com certeza e com minha família. Sobre seus sentimentos em relação ao futuro, suas respostas também são vagas, embora acredite que estará bem. Vou estar ótima, cumprindo o meu desejo. Então, o projeto de vida frágil é aquele que a resposta é muito vaga. Estarei cursando a faculdade. De quê? Não sei. Terei a minha casa. Como? Também não sei. Estarei trabalhando. Com o quê? Também não sei. Você vai estar bem. Por que você vai estar bem? Você vai ter filhos? O seu objetivo? Você vai sair do país? Não, ela diz que vai estar bem. Então, frágil seria isso, né? Que não tem uma boa estrutura, que eles dizem. Aí o idealizado, que é aquele que eu falei para vocês, que é como se fosse sem problemas, né? Também trazem aqui, né? Perguntou para o jovem, ele fala, como ele se imagina aos 40 anos? Ele pensa que terá a vida de um homem de família bem-sucedida, tentando dar aos meus filhos o que nunca tive quando criança, educando-os adequadamente para não se desviarem do caminho certo e caminhando lentamente para a minha futura aposentadoria, tendo em mente a minha família, trabalho, saúde e bem-estar. Então, essas projeções aqui desse jovem, né, falso, né, o nome fictício, não trazem detalhes nem maiores significados. Ele compartilha uma imagem geral e idealizada. Então, ele não coloca obstáculos enquanto a ter um emprego, uma família bem-sucedida. Para ele, isso vai acontecer sem mais intercursos. Aí, outro exemplo, do centrado na família e no trabalho. Então, aos 40 anos, ela prevê ter uma vida cumprida, um trabalho. Darei boas condições à minha família. Me casarei e isso será importante. Não só o trabalho em geral, como também o campo específico que ela escolheu para seguir a carreira. Estão interligados para ajudar a família. Eu tinha 4 anos quando decidi ser médica. Eu tinha 8 anos quando enfrentei uma situação difícil da minha família. Desde então, meu projeto de vida é me tornar rica para tirar a minha família da miséria. Então, para mim, tem sido importante oferecer uma boa qualidade de vida para minha avó, minha mãe e meu irmão. Então, vejam que esses tipos de projeto de vida, os objetivos são diferentes. Alguns mais delimitados, outros menos. E aqui, por exemplo, o foco, veja que não é muito nela, né? É o objetivo dela, sim, trabalhar, mas o objetivo dela principal é ajudar a família. Então, cada um possui um foco diferente. E aí, aqui eu coloquei para vocês as páginas que traz esse exemplo, né? Sempre no último parágrafo do tópico. Então, tem o exemplo um de cada, né? O que só foca no trabalho, que é altruísta, e o que também foca na questão do consumo e da estabilidade. Então, cada jovem aí, né, de acordo com a pesquisa, tivemos 6 projetos de vidas recorrentes. E o que eles concluíram com essa pesquisa aí? Como a educação é importante nesse processo. Laura, você tem o exemplo do altruísta? Queria saber mais ou menos o que seria o exemplo do altruísta. Página 54, tem lá. Ele é aquele que pensa mais no outro do que nele mesmo, se eu não estou confundindo. Vamos ver. Altruísta, esse aqui, ó. Aqui, ó. Kleber, um jovem de 16 anos, projetou seu futuro positivamente. Acredito que minha vida será melhor. Eu já tenho meus planos futuros. Eu quero ser um excelente bombeiro, trabalhar para evitar que as pessoas percam a vida, como aconteceu com a minha mãe. A razão pela qual eu quero ser bombeiro é ajudar outras pessoas. Quero salvar vidas e arriscar-me a salvar os outros. Então, aquela questão, você veja que ele fala aqui, ó, que ele quer ser bombeiro não para ter dinheiro, por exemplo, não para construir uma família, para ter uma casa, para ter um carro. Ele quer para ajudar outras pessoas. Uhum. É por isso que o projeto dele é altruísta, né? Definido como altruísta. Mas será que não fica meio vago? Por exemplo, na nossa cultura brasileira, a gente tem muito aquela perspectiva de ser médico por conta do status, mas muito por conta, salvar, ajudar pessoas, tal. Ajudar o próximo. Aí às vezes fica meio vago, né? Porque você não conhece nada da profissão e fica nisso. Isso, aí é um projeto de vida que talvez não vai se efetivar na prática, né? Sim, com certeza. Porque a pessoa não vê os obstáculos diante de, por exemplo, ele não tem ideia do que tem que fazer para se tornar bombeiro, né? Isso. E aqui eu penso que eles pegaram muito assim também as características principais. Porque esses 6 tipos, eles acabam que se mesclam, né? Sim, sim. Um projeto de família pode também ter a questão altruísta. Então, eles podem se mesclar. Aqui eles definiram com o que mais recorreu. Mas um projeto se liga ao outro de alguma forma ou não. E aí eles colocam aqui, né? Que a educação é muito importante nesse processo. Para que a educação é importante? Para ajudar o jovem a encontrar os seus caminhos, né? Então, a educação tem esse papel. E aí vem o capítulo 4, que aqui eu achei a parte mais interessante desse livro. Por quê? O livro que a gente viu lá, das metodologias ativas, aquele artigo de Sala de Aula Sem Parede, ele traz muitas ideias, né? Trazem muitas ideias e tudo mais. Foi o que esse livro fez até agora, né? Então, ele trouxe teoria sobre o que é projeto de vida,
qual que é a importância, qual que é o cenário. E aí, nesse capítulo 4, ele mostra por que o professor tem dificuldade em trabalhar projeto de vida. Então, ele fala como é difícil para a gente, que é professor, trabalhar esse tema. Então, ele começa, né, já trazendo um dado, falando, né, que só 2% dos jovens brasileiros querem ser professores. Então, já mostra como a profissão não é visada pelos jovens. Depois traz também o fato, né, que quem desses 2% que se matriculam em um curso de pedagogia, licenciatura e afins, ainda tem uma grande taxa de evasão. Não concluem o curso, né, ou muito menos praticam, né, não chegam a trabalhar efetivamente nessa área. E por que isso acontece, né, de acordo com aqui, né, o material? Falta de reconhecimento dessa profissão, tanto reconhecimento social como financeiro, a questão da violência nas escolas, né, que é fruto também da indisciplina, a falta de apoio familiar, então aquela questão, nossa, mãe, você é professora, já vem aquela enxurrada de críticas, né? E a jornada estressante de trabalho. Então, isso são fatores que os autores apontaram como motivadores, né? Uma das motivações para essa pequena taxa de pessoas interessadas em ser professor. Então, ele conclui aqui que o que tem que mudar para o professor conseguir trabalhar projeto de vida na escola? A forma e a qualidade dos cursos de formação de professores no Brasil. Então, as faculdades, né, os cursos de licenciatura precisam mudar para o professor conseguir ter mais formação, mais capacidade para trabalhar esse assunto. Porque não temos, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, o Inova Educação foi implantado em 2019. O que eles fizeram para preparar o professor para dar aula de projeto de vida, eletivas e tecnologia? Um cursinho na IFAP. Isso foi a única formação que eu tive. Só isso. E ainda foi muito, não sei quem passou por isso, mas foi muito engraçado que eles falaram assim, né, em 2019. Só vai poder pegar aula dos componentes Inova quem tiver o cursinho lá da IFAP concluído. Chegou na hora de atribuição, eles atribuíram para qualquer pessoa, qualquer um que estava ali, porque não tinha professor que queria pegar isso, né? Os efetivos tudo fugiram. E falaram assim: você pode pegar sem um curso, depois você faz o curso. E aí eu nem sei se chegou a cobrar o curso dessas pessoas que não fizeram. Então, é a única formação, né, que teve aí, que eu conheço, para trabalhar esse assunto. Então, ele fala que esse assunto ele tem que ser trabalhado desde a licenciatura, desde a graduação, para o professor ser mais qualificado, né? Então, os cursos, né? Alguém não cobraram, viu? Não, né? Tem pessoas que dão aula e nunca fizeram o curso, que eu conheço. Imaginei, mas aquele curso também não serviu de nada, porque não, todo mundo fez passando tudo rápido, exatamente, só para chegar logo no certificado. Divulgaram as respostas nos grupos, então, enfim, não mudou muita coisa. Quem fez, quem não fez, deu na mesma. Então, eles falam ali que uma das soluções seria o curso de graduação do professor trabalhar com isso. E para isso, né, essa visão de educação do século XIX precisa mudar da faculdade, né? Então, ele diz que a graduação aqui, né, tem uma visão tradicional, então forma profissionais que trabalham com a mesma metodologia desde o século XIX. E isso tem que ser mudado, é a sugestão que eles dão. E fala também que existe inexiste, né? Não tem uma formação muito ética, afetiva e sociopolítica na docência. Então, ele critica aqui, né, e mostra um ponto que outros livros acho que não mostrou, que o professor não tem essa qualificação. É porque ele não quer? Não. É porque ele não teve essa formação, não tem como, né? Por conta desses vários motivos aqui também, né? A falta de reconhecimento, essa jornada estressante, tudo isso também desmotiva o professor a procurar, depois de graduado, fazer uma especialização nesse assunto. Então, o ideal aqui para os autores seria ter esse assunto já dentro da graduação, dentro da grade do curso de licenciatura ali. Então, ele diz ali que essa formação de professores, né, do ano de 2020, então é atual, não condiz com as necessidades da escola contemporânea, então não bate, diz que é muito teórico, e o ideal seria implantar novas arquiteturas pedagógicas. Então, está até grifado aqui, porque ele repete esse termo também várias vezes. Que seria o quê? Transformar os conteúdos educativos. E o que seria isso? Aquilo que a gente já falou em outros livros. Mexer nas formas como se organizam os processos educativos. Como? Usando as tecnologias de comunicação. Então, as TICs, né? Tecnologias de Informação e Comunicação, ou as TDIC, né? Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Então, tem que trazer essa questão da metodologia ativa para a formação de professores. Para o professor saber como passar isso para o aluno. Então, aqui não está falando que o aluno tem que trabalhar isso nessa parte do livro. Falando que o professor tem que aprender a trabalhar com isso para passar isso para o aluno. Outra coisa que ele diz que precisa nos cursos de graduação, a questão de
unir disciplinas, né? A interdisciplinariedade e também trabalhar temas transversais. Então, por exemplo, Faculdade de Letras, trazer outras temáticas, história, sociologia, matemática, outras disciplinas, né? O professor aprender também conseguir fazer isso na prática. E também fala a questão ali que essa relação entre o docente e o estudante precisa de mudar. Então, não pode ser mais aquela relação o professor fala e o aluno escuta, né? Tem que ser aquela questão que o aluno também é protagonista. Isso a gente está cansado de ouvir, né? Porque os livros batem sempre nessa tecla. Então, esse também fala isso. E aí ele mostra que tem alguns teóricos, né, que defendem essa questão da aprendizagem ativa. Piaget, Vygotsky e Paulo Freire, entre outros aí. Ele fala que isso aqui tem que ser mais trabalhado. Eu me formei em 2018. Então, na minha faculdade, tivemos algumas aulas sobre isso, mas, assim, umas aulas bem rápidas. Alguns cursos que duraram, assim, 4 encontros, coisas rápidas, que era obrigatório fazer, né, para ter nas horas ali, mas não teve nenhum aprofundamento nessas áreas. Eu acho que foi a questão, principalmente, do tempo. Então, se ficar um curso muito extenso, é aí que a taxa de evasão também vai aumentar. Então, tem vários pontos a serem discutidos sobre esse assunto. Mas a sugestão do livro é que, para o professor ser capaz de trabalhar esse assunto de forma efetiva com os alunos, ele tem que aprender isso na graduação. Ele tem que ser qualificado para isso, senão não tem como esse trabalho dar certo. Esse trabalho não vai funcionar. E aí ele fala ali que a formação docente, então, ele tem que ter excelência, ética e engajamento. Eu falei lá no começo, então ele repete isso aqui de novo. Então, excelência aqui não é que tem que ser sem defeitos, é que o professor tem que fazer o melhor dele dentro das suas capacidades. Tem que ser ético, né? Essa questão de pensar na sociedade. Também tem que ser engajado, gostar daquilo que faz e todo esse assunto aí que está em pauta. E aí ele dá uma sugestão ali de aprimoramento da prática docente, que está ali no final, que são algumas sugestões de metodologias ativas. Então, ele traz algumas experiências desenvolvidas nos últimos anos na formação de professores e, através dessas experiências, ele traz uma estrutura. Como seria, né, uma aula interessante, né, um curso interessante na graduação e formação de professores. Então, a estrutura seria aquela que eu acho que muito professor já faz e que na faculdade deveria ser igual. Então, primeiro tem a transmissão de conceitos, depois se joga, né, uma situação problema para a turma, depois essa situação problema ela se associa com outra disciplina do curso, aí é proposto um trabalho colaborativo, o famoso trabalho em grupo, e aí o estudante chega na questão de aprender fazendo. Então, eu acho que é um roteiro que muitos de nós já usamos em sala de aula. A gente faz uma explicação ali de alguns minutos, ali 15, 20 minutos, depois joga o problema para o aluno, eles trabalham em grupos, eles chegam numa resposta, depois tem uma discussão. Então, ele fala que isso tem que ser aplicado não somente na sala de aula do ensino básico, mas também na graduação. E o objetivo desse modelo aí é ele ser implementado na realidade de vários cursos, certo? Então, é fazer com que isso realmente funcione na prática e não fique só na teoria. E aí, na página 80, 81 e 82, vou colocar ali só para vocês terem uma ideia, ele traz exemplos, né, projetos que foram desenvolvidos, né, na USP, porque o foco aqui são professores da USP, de como isso funcionou na prática, deu bons resultados, né, professores que passaram por isso se sentiram mais preparados para conseguir trabalhar com esse assunto aí. Então, ele traz aqui algumas sugestões que foram trabalhadas em curso de graduação que o professor pode passar para os alunos, né? Que é uma forma interessante. Então, eu vou ler esse aqui, ó. Eu achei todos são interessantes, né? Mas, por exemplo, aplicativo para projetos de vida. Então, a fim de auxiliar estudantes do ensino médio a construir seus projetos de vida no campo profissional, estudantes de licenciatura desenvolveram uma série de aplicativos para celular que fornecessem uma plataforma interativa, em que os estudantes pudessem conhecer mais sobre uma profissão, ouvir depoimentos sobre o que levou algumas pessoas a escolhê-las, os desafios que elas teriam enfrentado, né, teriam de enfrentar para chegar nessa profissão, as características que o profissional daquela profissão deve ter e os locais onde poderiam conhecer mais sobre a profissão. Então, é como se fosse um chat online, né? Então, é uma ideia de como se pode trabalhar um projeto de vida. Aí que tem vários, escola em ação, dando uma mão. Então, tem várias ideias de como essa questão do projeto de vida pode ser trabalhada. Então, qual que é a ideia aqui? O professor aprender na graduação e aplicar isso em sala de aula. É isso. E aí ele fala que também, por fim aqui, ó,
que metodologias ativas devem ser usadas na formação de professores. Por exemplo, ele dá 4 exemplos: ABP, ABPP, Design Thinking e Cultura Maker. Então, esses 2 aqui é a aprendizagem baseada em problemas e projetos. Então, aquela questão, eu jogo uma situação, problema, eu construo um projeto para solucionar aquela situação. A Cultura Maker é o fazendo, né? Esse também outro conecta muito com essa ideia do fazer, você ser o protagonista, tudo metodologia ativa. Então, a ideia aqui dos autores é qual? Para tentar solucionar um pouco desse problema do projeto de vida. O professor recebeu uma formação mais adequada para isso. Então, aqui é o que o livro traz de mais diferente, né? Os outros livros que a gente viu até então não dá uma sugestão para mexer ali na base da formação. E aqui ele já traz essa sugestão. E aí, por fim, né, para terminar o livro, ele fala que, né, para possibilitar construir projetos de vida, é necessário implementar um currículo nas escolas que leve os estudantes a construir valores. Aquela questão, né, de mudar a metodologia tradicional. E aí tem um exemplo, né, na página 91, que foi desenvolvido entre 2015 e 2018 numa escola estadual, escola pública estadual, Escola Pinheiro, que os alunos, né, foram protagonistas do conhecimento e tudo mais, e que deu certo, né, para essa questão do projeto de vida. É a página 91. Aqui. Então, aqui, né, foram ideias de que se poderia trabalhar aí com o ensino médio dessa Escola Pinheiro. Então, no primeiro ano, segundo e terceiro do ensino médio, que seria legal trabalhar no primeiro ano, por exemplo? Autoconhecimento e autoestima, a busca da felicidade, o processo de escolha e tomada de decisão. No segundo ano do ensino médio, sentidos da vida, os caminhos para a vida e a ética e engajamento social. E no terceiro ano, as profissões, né, tudo volta para o mundo do trabalho. Vejam que esse foi aplicado de 2015 a 2018, então ainda não tinha uma matéria de projeto de vida nas escolas de São Paulo. Isso foi antes, né? Então foi trabalhado paralelamente, um projeto em outras aulas. Hoje, né, a gente já tem um currículo que já trazem os temas para nós, né, que a gente deve trabalhar. Então já tem esse currículo que tenta trazer propostas. E aqui eles trazem aqui também uma que eu achei muito interessante também, que foi feito com os alunos desse ensino médio. Então, é o projeto, né? O fruto daquele projeto ali, o que gerou? Eles fizeram ali uma pesquisa científica. Então, um projeto de iniciação científica para os jovens dessa escola pública. Então, esse foi a culminância, vamos dizer assim, desse projeto que trabalharam nessa Escola Pinheiro. Então, primeiro os alunos tinham que trazer um problema, depois fazer um projeto de pesquisa, coletar dados, aprofundamento teórico, solução do problema, relatório final e avaliação. É uma espécie de texto científico mesmo, mas dentro da capacidade deles, né? Aí cada grupo lá escolheu um tema, por exemplo, tecnologia. O tema era: que conteúdos da vida social são expostos na internet pelas pessoas? E qual foi a solução, né, que eles deram aqui nesse projeto, que os alunos fizeram? Um aplicativo que auxilia na prevenção de postagens constrangedoras nas redes sociais. Então, esse projeto foi aplicado nessa Escola Pinheiro e foi o primeiro contato que os alunos tiveram com o texto científico e acadêmico, que umas vezes é um choque muito grande. Quando o aluno sai do ensino médio, tem que fazer um texto acadêmico. Aqui o projeto de vida já ligou para isso. Por quê? Tentando preparar o aluno para o mundo acadêmico, né? Aí aqui tem um depoimento, né, que eu grifei aqui de um aluno, ó. Eu não acreditava que seria capaz de fazer um trabalho como esse. Não achei que conseguiria. É um trabalho grande, com muitas coisas para fazer, no que pensar. Mas agora me sinto realizado e seguro que eu quero mesmo ser publicitário. Então, os alunos escolheram o tema dos artigos científicos que eles fizeram de acordo com aquilo que eles queriam fazer na faculdade, né? Uma coisa mais próxima. E aí, os resultados, de acordo com o livro aqui, foram muito positivos. Então, é o que eles trazem aqui de ideias, né? De sugestões. E aí, no fim, ele conclui aqui que para conseguir tudo isso que o livro falou, é preciso um clima saudável de aprendizagem, que eu acho que é um grande desafio, né? Ter um clima saudável dentro da escola. Então, onde todo o corpo conversa para o mesmo objetivo. E a ideia do livro, então, é essa. Traz esses 5 capítulos para mostrar como o projeto de vida é importante, como ele é significativo, como são os projetos de vida dos alunos brasileiros e o que os professores, né, podem fazer, o que pode ser feito para melhorar o trabalho com essa temática. Certo, pessoal? Certo. Laura, deixa eu te perguntar, você pode só voltar no capítulo 4 das metodologias ativas? Eu queria saber se... Isso. Tinha o PBL, que era
Project Based Learning, aquele projeto... Tinha isso ou não? Não, é aqui ABP e ABPP. Ah, tá. Mas o PBL é tipo o mesmo esquema, é desenvolver projetos baseados em problemas. Isso. Ah, tá, É, entendi. no caso, o mesmo esquema, muda a sigla. Mas a ideia é a mesma. Jogar uma situação, um problema e construir um projeto para resolver. Entendi. Não, beleza, então, obrigada. Mesmo esquema, por nada. Então aqui a gente terminou sobre este livro aqui, Projetos de Vida. Assim que terminar a aula, eu vou jogar esses slides lá no nosso Drive, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse livro? Alguma pergunta, algum comentário? Ou podemos ir para o próximo? O próximo é mais curto, é um artigo mais leve. E tem duas questõezinhas também tranquilas para vocês verem. Então, vou abrir o outro slide aqui, gente. Então, terminamos o projeto de vida, certo? E agora a gente vai para outro assunto. Então, esses dois assuntos aqui, eles se ligam uma linha bem tênue. Não tem uma relação muito forte, igual os outros textos que a gente trabalhou. Então, aqui, qual que é, né, o artigo? Aqui é um artigo que está dentro de um livro. O artigo que foi cobrado aí na bibliografia geral é Pedagogia dos Multiletramentos, certo? Então, esse Pedagogia dos Multiletramentos, ele é um artigo que está dentro do livro Multiletramentos da Escola. Esse é um livro organizado pela Roxane Rojo e pelo Eduardo Moura. Então, quem é da área de português, não sei se tem alguém aí, além de mim, o livro é cobrado inteiro como específica da área de língua portuguesa. E aí, na área geral, né, nas competências gerais, eles pediram somente esse artigo. Então, acho que tudo conversa aí para o mesmo fim, falar sobre o que é multiletramento, certo? Então, são dois autores, né, que organizaram, tem artigos, às vezes tem artigos da Roxane, às vezes artigos do Eduardo, às vezes artigos de outros autores que eles trouxeram para o livro, porque a temática é interessante. Então, quem que é aí, né, a Roxane Rojo? Ela é formada em letras, né, pela Mackenzie, fez mestrado, doutorado nessa questão da linguística. Então, os trabalhos dela aqui, né, de forma resumida, todos voltam para essa questão da língua, da linguística, e dos letramentos, dos gêneros, como ensinar a língua portuguesa, e também ela participou de algumas elaborações de materiais didáticos. Então, é uma teórica nessa área aí do multiletramento. Então, esse livro, Multiletramentos, né, que o artigo que a gente vai ler desse livro, é uma coletânea, então tem vários artigos dentro do livro, e foram trabalhos elaborados em cursos de pós-graduação que a Roxane ministrou. Então, alunos dela da pós-graduação sobre esse assunto fizeram artigos que ela achou interessante e montou um livro. Então, qual que era a proposta, né? Elaborar trabalhos colaborativos, né, grupos, para o ensino de língua portuguesa. Então, esse ensino que visa os letramentos múltiplos. A gente vai ver o que é letramento múltiplo. Então, esse livro aí, ele dá protótipos, dá ideias, dá sugestões de como trabalhar esse tema de vários letramentos dentro da escola. Vocês vão ver que esse tema está muito ligado às tecnologias digitais e muito ligado à metodologia ativa também. Então, o questionamento inicial do livro aí é por que abordar multiletramentos na escola? Então, por que esse tema é relevante? Para que serve falar disso na escola? Então, ela traz, né, um panorama teórico e fala que a primeira vez que se viu a necessidade de falar de uma pedagogia dos multiletramentos, o que seria aqui pedagogia dos multiletramentos? Como o professor deve trabalhar esse tema. Então, a primeira vez que se falou disso, né, que era necessário o professor saber falar disso em sala de aula, foi em 1996, por um grupo de pesquisadores que chama Grupo Nova Londres, de Connecticut, nos Estados Unidos. Então, novamente, né, do exterior para cá. Então, a primeira vez, em 1996, se viu que era importante trazer essa temática nova para a sala de aula. E aí dizem, né, que a escola deveria abordar esses novos letramentos, que são, né, emergentes da sociedade contemporânea, algo novo. E esses novos letramentos, eles surgiram por quê? Em grande parte por causa das TICs, né, que é as tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente precisa preparar o nosso aluno para diversos letramentos, porque ele tem contato todos os dias, diariamente, com as tecnologias de informação e comunicação. Essa questão da tecnologia, do mundo digital, que está dentro da escola, está dentro da vida dos alunos. Então, por isso que é importante ter essa pedagogia que fale sobre diversos tipos de letramento. Então, o que é, né, um multiletramento? O que caracteriza multiletramento? É quando um texto... Então, aqui, gente, tem muito termo que é tipo da linguística, né? Então, pode ser que algo não fique claro, vocês podem me perguntando. Então, é quando um texto ele apresenta uma multiplicidade.
tanto cultural como semiótica. O que é semiótica? São signos linguísticos. Então, ele mistura vários tipos de linguagem em um texto só. E aí, a autora diz, né, que essas modalidades híbridas, o que é isso? Que mistura a linguagem verbal e não verbal, por exemplo, elas estão cada vez mais soberanas na sociedade. Então, aqueles textos padrões, eles não são mais os mais familiarizados dos nossos alunos. Então, o que a escola precisa fazer para conseguir trabalhar essa questão dos multiletramentos? Ela usa essa palavra exatamente. Descolecionar monumentos patrimoniais e introduzir novos gêneros de discurso dentro da sala de aula, que são gêneros considerados impuros para quem é da área aí. Então, tem que trazer textos que abordam novas mídias, tecnologias, línguas, variedades e linguagens. O que é isso? O que é a questão aqui? É aquela questão que até dentro da própria graduação tem-se um preconceito. Se diz que um texto bom, que um texto ideal, é o texto que o Machado de Assis escreveu e só, por exemplo. Então, aqui ela vem trazer essa ideia que não, que é necessário ainda trabalhar os clássicos, porque eles são de uma importância indiscutível na sociedade, mas não só eles. A escola também precisa trabalhar diferentes tipos de texto, porque o nosso aluno vai para uma sociedade que ele vai ter que conviver com os tipos de textos híbridos. Então, ele precisa de ser alfabetizado para isso. Isso, então, que seria um multiletramento. Então, multiletramento é o quê? É você alfabetizar, né, vamos dizer, letrar o seu aluno, ele ser capaz de compreender um texto que usa um monte de linguagem diferente. Então, linguagem verbal, não verbal, vídeo, imagem, tudo isso dentro de um texto só. Então, para isso, né, são requeridas uma nova ética e novas estéticas dentro da sala de aula. E é um exemplo muito legal que ela traz é a questão dos animes, por exemplo. Então, ela traz um exemplo, né, que ela perguntou para os alunos, né, quais tipos de coisas que eles assistem, que eles veem, e os alunos falaram que gostavam muito de anime, e ela disse que não conhecia. Então, ela foi conhecer, né, assistir, e viu que era necessário abordar essa questão da imagem, da edição, da linguagem, de outra cultura dentro do universo dos alunos. Então, ela traz um exemplo aqui na página 19, como os textos atuais, eles usam linguagens múltiplas dentro de um texto só. É aquela questão do aluno conseguir interpretar várias linguagens numa coisa só. Então, o exemplo aqui da página 19, que é trazido pela autora, é duas folhas, né, das revistas, né, de beleza aí. E o que ela traz aqui? Nem é a interpretação do texto em si. A questão do aluno conseguir ser capaz de não se confundir, né, em compreender as imagens, que são muito presentes aqui nesse texto, a questão da grafia, né, então as letras maiores e menores, muito comum nos textos publicitários, a diagramação, que ela reforça muito, também é algo que os multiletrados precisam interpretar. Então, o que é mais destacado na diagramação quer dizer que é o mais importante. O que é menos destacado quer dizer que a relevância é menor. Os títulos, né, que tem letras diferentes. Aqui, por exemplo, faz como se fosse um círculo, né, para indicar qual é a ordem que deve ser seguida aqui nos truques de maquiagem. Então, para o aluno, para uma pessoa fora da escola, né, por exemplo, conseguir interpretar isso, ela tem que ser multiletrada, porque ela está lidando com vários tipos de linguagem. É isso que ela disse. Dá licença, mas pode falar. Mas essa imagem, Laura, está muito poluída, parece Sim. Muita informação. 2011, né? Eu acho que a revista era o naipe da época, né? Hoje a gente tem essa estética mais clean. Pois é, você não achou também? Eu achei, muita informação. E aí, por isso que a gente tem que ensinar multiletramento para os nossos alunos. Entendi. Para eles conseguirem filtrar o que é importante. Aqui é um exemplo, né? Uhum. Então, essa questão do multiletramento é saber filtrar o que é importante. Porque na mídia, né, a gente tem um bom bombardeamento de informações. Então, o aluno multiletrado, ele vai conseguir filtrar, né, o que é mais significativo daquilo. Então, ela trouxe esse exemplo, né, de como conseguir, só um aluno que é multiletrado vai conseguir interpretar essa multiplicidade de linguagens naquela página de revista, por exemplo. Então, ali a gente tem uma linguagem, né, ou uma semiose, linguagem e semiose são sinônimos, que mistura a questão verbal, a diagramação e a questão não verbal. Então, tudo isso num texto só. Então, para os multiletramentos são necessários o quê? Novas ferramentas. Então, o aluno ele precisa de entender essas novas ferramentas e muitas vezes saber usá-las. Então, além de papel, lápis, giz, caneta e lousa, que são os tradicionais, o aluno também multiletrado, ele vai aprender, né, a manipular áudio, vídeo, imagem, edição e diagramação. E se ele sabe
produzir um texto, consequentemente vai ser mais fácil dele interpretar. Então, isso aí exige novas práticas de produção por parte de toda a sociedade, e o autor aí chega na parte que significa ser multiletrado. Ele precisa de ter uma análise crítica como receptor. Então, por que o aluno, o professor tem que ensinar essa questão do multiletramento? Em qualquer matéria. Aqui, né, é muito linguístico, mas qualquer matéria, por isso que está na competência geral. Todas as matérias trabalham com textos híbridos, né? Então, por que é importante trabalhar com isso? Para o aluno, né, para o receptor, ele ter uma análise crítica daquele texto, para ele saber filtrar o que é significativo de tudo aquilo que ele leu. Então, é necessário levar em consideração a presença de hipertextos e hipermídias. Hipertexto e hipermídia, aqui nesse contexto, são sinônimos. O que é? Um texto que leva ao outro. E isso é um grande problema nosso, da nossa geração atual. Por quê? Você está ali lendo um texto, aí tem um link, você clica no link e vai parar em outro, e dentro do outro link você vai sendo jogado em outro, você entrou dentro de uma rede. E você acaba se perdendo. Então, você não consegue filtrar o que é significativo de tudo aquilo que você leu em questão de minutos. Então, é por isso que o multiletramento também é importante. E isso representa o quê? Um desafio para as práticas escolares de leitura e escrita, porque você não tem uma leitura linear mais. O que é uma leitura linear? Porque a gente vai ler um livro, né? Você vai passando as páginas lineares, seguindo do começo ao fim e vai. Dentro da mídia, né? Dentro do digital, você tem essa questão do hiperlink, do hipertexto. Um leva o outro. Isso dificulta muito a questão da prática de leitura e de escrita. Então, o aluno multiletrado, ele tem que saber ter um foco diferente, um olhar diferente e filtrar aquilo que é mais significativo. Então, como que é um multiletramento, né? O que é importante dele? Primeiro, multiletramento é você saber interpretar várias linguagens. Eles são também interativos e colaborativos, e eles transgridem as relações de poder. É o que eu disse para vocês. Aqui não tem um texto melhor que o outro. Eles são híbridos, são fronteiriços e mestiços. Então, eles se misturam. Então, tem linguagens, modos, mídias e culturas, tudo misturado. Não é aquela questão, como eu disse para vocês, o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, o Vinícius de Moraes são clássicos. E aí tem-se a ideia que eles são os maiores nessas relações de poder. Mas dentro da sociedade atual, dessa questão de textos híbridos, não se tem essa relação de poder. Todos os textos têm a sua significância, né, a sua importância. E aí cabe ao leitor filtrar aquilo que é mais significativo. Então, esses textos aí da sociedade atual, né, esses textos híbridos, eles existem melhor na nuvem, né, que são as plataformas aí digitais, não é físico, e se apresenta em formato de rede. Então, o que eu falei para vocês? Um texto leva ao outro, um link leva ao outro. E nesse processo o leitor ganha mais protagonismo. Mais protagonismo significa mais responsabilidade. Então, é mais difícil de você ler um texto digital do que um texto físico, porque o digital te permite ir além. Isso é bom, porque você vai adquirir conhecimentos diversos, mas também é negativo, porque você tem que ser multiletrado para conseguir filtrar o que é mais importante. Aí na página 25 ela traz essa rede, né? O que seria essa rede onde os textos existem, né? Vou colocar lá. Esse artigo também está no nosso Drive. Então, aqui, por exemplo, ela fala que hoje os textos existem dessa forma, né? Que é 2011, né? Mudou um pouco as plataformas, mas ainda existem, né? Então, a gente tem uma nuvem, né? Essa nuvem pode ser acessada por servidores, laptops, telefones, tablets, desktops. E esses aplicativos podem ser aplicativos de monitoramento, de conteúdos como jornais digitais, de colaboração como um Drive que é aberto e todo mundo pode dar a sua ideia ali, de comunicação, redes sociais ou de finanças. São de diversas plataformas. Pode ser de armazenamento, de identidade, runtime, né, que hoje seria um pendrive, né, disquete, database, depende muito. E usam um computador ou algum armazenamento ou uma rede. Então, isso aqui são características dos textos atuais, né, dos textos em nuvem. Diferente de um texto físico, que a plataforma dele é o papel. Um texto digital, virtual, ele tem múltiplas plataformas. Então, é uma diferença, né, entre os textos tradicionais e os textos atuais. Então, por quê, né? Porque tudo isso é importante. Para que eu tenho que ensinar meu aluno a ler um texto digital, sendo que ele já é dessa geração? Aí é a conclusão dela. Então, tá, meu aluno, ele nasceu na era digital, ele é dessa era. Para que eu tenho que falar disso, sendo que ele vai saber muito mais, às vezes, do que eu sobre isso? Então, para que incluir na escola algo que, em muitos níveis, essas novas gerações já sabem? Então, por que eu tenho que ensinar um aluno a ler um texto digital, sendo que ele já tem um certo conhecimento? Então, ela diz que é necessário porque a gente vive em um mundo
em que se espera que as pessoas saibam guiar suas próprias aprendizagens, que elas tenham autonomia e saibam buscar. Só que muitas vezes nossos estudantes não sabem isso. Então, qual que é o papel da escola nessa questão do multiletramento? Transformar o consumidor acrítico em analista crítico. É essa a função da pedagogia dos multiletramentos. O aluno saber ler e filtrar aquilo que é significativo. Então, como professor, é isso que a gente deve trabalhar, né? Trabalhar essa questão. Por exemplo, como eu mostrei para vocês, o que é mais importante nesse texto aqui? Você vai já pela diagramação. O que está em destaque, em letra diferente, já dá uma pista para nós. Então, tudo isso é o papel da escola ensinar, porque tem que ser atrelado ao contexto atual dos jovens. Então, é aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Ele é da geração digital, ele sabe fazer tudo. Muitas vezes não. Muitas vezes o que ele sabe é navegar nas redes sociais e ler tudo que aparece. Então, é o papel da escola transformar, né, essa prática de só ir rodando o feed em uma coisa que ele saiba ler e levar aquilo que é mais significativo. Então, como o professor deve fazer isso? Como a escola deve aplicar essa pedagogia? Tem um mapa ali na página 29, a gente vai lá depois, mas ela traz algumas dicas, né? Transformar um aluno em criador de sentido, isso eu já falei, né? O aluno filtrar aquilo que é mais importante. Essa aqui também é muito interessante, acho que muitos de nós já fazemos, que é a prática situada, que é quando a gente parte da cultura do nosso aluno. A gente traz, pergunta, por exemplo, os animes, os memes, músicas, filmes, séries que são no contexto dele, a gente traz como objeto de estudo. Então, isso torna um aprendizado muito mais significativo. Também fazer uma instrução aberta, então analisar sistematicamente, conscientemente essas práticas, né? Então ele trouxe uma música, vamos fazer uma aula sobre música. Tem um itinerário, por exemplo, que eu trabalhei no outro semestre, que era desafios musicais. Cada um vai trazer uma música que você goste. Você traz a música, vamos analisar essa letra, tem ritmo, tem melodia? O que tem aqui que não tem? Então você faz ele trazer aquilo que ele ouve e ter um olhar diferente, não só o olhar positivo. Também enquadrar criticamente esses textos, né? Interpretar os contextos, circulação dos enunciados, qual a mensagem que eles queriam passar. Aqui, né, os professores de história, né, quem dá aula de história agora no 9º ano, essas questões de trabalhar, por exemplo, as músicas na ditadura. Quando eu tive aula disso, eu acho que era muito significativo. Então, essa questão da linguagem metafórica, de você não perceber a crítica ali, porque ela tinha que ser velada, né? E aí você analisar o contexto que aquela música foi produzida, e aí você vai perceber que é uma crítica. Então, isso também é muito interessante. E aí, essa prática transformadora é tudo o trabalho do docente, né? Que tem que ser feito aí como um aluno, sendo o protagonista de todo esse conhecimento. Então, esse texto aqui, ele não trouxe nada de novo que a gente não sabia. Ele nomeou coisas que a gente já faz. Então, quando fala multiletramentos, é isso. É você preparar o seu aluno para ler os textos de hoje, né? Os textos que misturam multiletramentos, ele saber ler diversas linguagens. Verbal, visual, audiovisual, tudo isso é um tipo de linguagem. O aluno que sabe interpretar tudo isso, ele é um multiletrado. Aí, por fim, que na página 29, tem um mapa, né, dos multiletramentos, um esqueminha que a autora traz para a gente aqui, ó. Então, ela fala que existe o usuário funcional, tem que ser funcional, então ele tem que ter competência técnica e prática, então ele tem que saber acessar primeiro aquele texto. Depois daquele texto, ele tem que criar sentido, né? Ver como que aquele texto opera e as diferentes tecnologias dentro dele. Então, ele pegou ali o celular, conseguiu chegar até o texto, ele vira um analista crítico, né? Ele entende aquilo que é dito e estudado, porque ele foi preparado para aquilo. E ele usa o que ele foi aprendido de novos modos, ele aplica na vida dele de alguma forma. Então, é tudo que a gente já faz, né? Ainda mais que o currículo hoje dá muita sugestão de como trabalhar textos híbridos, só que aqui ela nomeia. Então, multiletramento é isso. É você trabalhar diversas linguagens com o estudante, sem nenhum segredo. Certo? Ficou alguma dúvida sobre esse artigo? Ele é bem curto mesmo, ele tem 32 páginas, só que as 5 primeiras são do livro, né? Capa, contracapa, índice. Então, ele deve ter umas 25 páginas aí de texto. Então, ele é mais curtinho mesmo. Ela explica o que é multiletramento. Alguma pergunta, algum comentário, gente, sobre multiletramentos? Não? Para mim tá tranquilo, Laura. Beleza, eu vou pôr 2 questões aqui, a gente faz elas e a gente finaliza, para vocês verem como é cobrada aqui essa questão do multiletramento.
Aqui, essas questões, né, dos multiletramentos, elas aparecem, sobretudo, na matéria de língua portuguesa. Mas como foi cobrado aí, né, de todos na base curricular, imagino que vai seguir o mesmo esquema. Então, vamos lá. Questão 1. Ao analisar a forma como funcionam os multiletramentos, Roxane Rojo, nesse livro, né, de 2012, explica que os estudos são unânimes em apontar algumas características importantes. Então, esses textos, eles são interativos, mais que isso, colaborativos. Eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedades, das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos, verbais ou não. Eles são híbridos, fronteiriços e mestiços, então, de linguagem, modos e mídias e culturas. Tais constatações decorrem do fato de os multiletramentos. Então, o que nessas questões, nessas alternativas, são multiletramentos, né? Então, os multiletramentos, eles negam os letramentos críticos das culturas, buscando a homogeneização nas formas de construir texto e discurso. Então, essa questão aqui, ó, errada. Por quê? Por causa dessa palavrinha, né, principalmente. Então, o multiletramento, ele mexe com o heterogêneo, né, com o que é diferente, não com o que é igual. B. Serem vistos essencialmente como produtos de uma cultura moderna, que se impõe em relação às culturas populares. Não, a cultura moderna, ela não se impõe às culturas populares, elas se misturam, elas são fronteiriças, certo? Então, uma complementa a outra, são todas importantes, tanto a popular quanto a moderna, todas são importantes. Explorarem tensões dialéticas das culturas das populações, negando o passado e propondo uma estética acrítica. Está escrito várias vezes ali nos slides, eles querem uma estética crítica, que critica, que questiona, que pensa, que vê o que é significativo, então não é a crítica. Estarem relacionados à multiplicidade de culturas da população e à multiplicidade semiótica de constituição dos textos. Vamos deixar essa. Empreenderem a elitização. Olha aqui, palavrinha forte. Não, aqui não. Para os multiletrados, né? Para os textos que misturam várias linguagens, não existe um texto elitizado. Ou seja, como eu disse para vocês, não existe um texto melhor que o outro, que tem mais prestígio que o outro. Tudo dentro do seu contexto é significativo. Então, a alternativa correta aqui, D. Estarem relacionados à multiplicidade de culturas das populações, como eu disse para vocês, lá trouxe o exemplo do anime. Então, trouxe uma cultura de fora e considerou ela significativa. E a multiplicidade semiótica de constituição dos textos. Então, vejam que todas as palavrinhas aqui que trazem esse teor de uma coisa ser melhor que a outra, está errado. Então, essa questão do multiletramento, ela valida muito, né, esse viés aí de valorizar as culturas diferentes, valorizar o diferente. Certo? Alguma dúvida aqui nessa questão? Olá, não? Tá me ouvindo? Tô. Uma dúvida de questão de palavra aqui. Sim. Quando fala semiótica, né? Uhum. São várias formas de ver. Semiótica seriam signos, então as diferentes linguagens. Ah, entendi. Perfeito. Certo? Então, multiplicidade semiótica é a linguagem verbal, não verbal, é uma linguagem que usa a questão da imagem, do som. Semiótica aqui nesse contexto seria as linguagens, certo? Perfeito. Estava confuso com essa palavra. Obrigado. Semiótica são as linguagens, os signos linguísticos. Mais alguma dúvida, algum apontamento, gente? Não? Então, tudo certo. Eu vou colocar essa aqui, vou deixar lá no coisa para vocês tentarem fazer, no nosso Drive. Vou colocar os slides também. Os PDFs já estão, então não tem nada ali de novo, né? Os PDFs vocês já viram. Certo? Então, podemos encerrar por aqui. Boa noite para todos vocês. Boa quarta, até sábado, né? A gente se encontra de novo. Não sou eu, é o Amorim, mas teremos outra aula no sábado. E é isso. Qualquer dúvida também podem me chamar no WhatsApp. Terminamos por aqui. Boa noite para todos. Fabrício? Tchau, Laura. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite, Laura. Encerrar a gravação para nós. Vou encerrar aqui. Beleza.